Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto bem interessante, que são os critérios para cobrança do percentual de urgência estabelecido pela tabela CBHPM. Então, gente, o que diz a tabela CBHPM a respeito do critério de cobrança de 30% quando se tratar de urgência? Ela diz que nos horários de 19 horas até as 7 da manhã, em qualquer dia da semana, é pertinente a cobrança de 30% sobre o honorário médico, sobre o valor definido como padrão para o honorário médico, feriados locais e nacionais e finais de semana. Quando o procedimento acontecer dentro desses critérios, é pertinente a cobrança de mais 30%, o acréscimo de 30% sobre o valor estabelecido como honorário médico pela própria tabela. Mas aí a gente deve avaliar um ponto bem interessante, que são os critérios clínicos. Imagina você uma situação onde o procedimento foi autorizado em caráter eletivo e aconteceu dentro desses horários estabelecidos ou dias estabelecidos e teve justificativa técnica, Ele foi autorizado em caráter eletivo, mas aconteceu dentro dos critérios de urgência estabelecidos pela tabela. Na avaliação médica, um parêntese aqui, tabela, honorário médico é avaliado por médico, tá, gente? Cada um na sua competência. O médico avalia o honorário médico. O que acontece? Foi autorizado em caráter eletivo, mas aconteceu dentro dos critérios de urgência. E também tinha justificativa para urgência, justificativa clínica para essa urgência. É pertinente pagar a cobrança? No meu ponto de vista, sim, é pertinente pagar os 30%. Não necessariamente porque aconteceu dentro do horário de urgência, mas porque os critérios justificaram, os critérios clínicos justificaram essa urgência. E não necessariamente eu deixo de pagar porque foi autorizado em caráter eletivo. Não, foi autorizado em caráter eletivo, mas aconteceu dentro dos critérios da urgência e a clínica do paciente justificou essa urgência. Observe por uma outra visão, um outro ângulo. Agora, eu autorizei esse procedimento em caráter eletivo. O procedimento aconteceu dentro dos horários de urgência e na hora que o médico foi avaliar, não tinha critério clínico para isso. Eu vou pagar os 30% estabelecido? Não, agora eu não pago. Eu não pago porque a clínica do paciente não justificou essa urgência. Vocês conseguiram entender? Então é dessa forma que acontece. A auditoria é baseada em evidência, mas não estamos falando necessariamente que está escrito em um contrato puramente ou numa tabela puramente. Claro, são diretrizes, mas evidência é clínica. Evidência significa um parâmetro maior, uma visão maior da coisa, não necessariamente o que está escrito, também o que está escrito, mas não é só o que está escrito, é necessário interpretação, tá? É necessário o estudo mais profundo da coisa. A gente não deve olhar uma normativa com base unicamente no que está escrito. Se for uma normativa meramente administrativa, uma determinação de prazos, uma determinação de regras administrativas, fechou, regras administrativas. Quando eu envolvo um paciente, quando eu envolvo a clínica, aí a coisa muda. Aí eu devo olhar todo o cenário. Aí eu observo o que está definido como regra da tabela, aí eu observo os parâmetros clínicos desse paciente e faço a minha análise de auditoria baseada em todos esses critérios. Tá bom, gente? Pra gente não ficar com uma visão muito direcionada meramente para o que está escrito, tá certo? Então esse é o ponto, tá? Vamos sempre nos aprimorar em estudos e definir os critérios sempre olhando o cenário como um todo. Um abraço para vocês e até a próxima.